tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 4 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Física. Atividade 1. Um garoto brincando de bola de gude com seu colega executou uma jogada e percebeu que ao lançar sua bola A com certa velocidade, VA, contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, o seguinte fenômeno aconteceu imediatamente após a colisão entre as bolas. Ou seja, a bola A foi jogada na bola B, a bola A no início estava em movimento e a bola B em repouso. Logo após a colisão, a bola A ficou parada, ficou em repouso, e a bola B que começou a se movimentar. Então vamos lá. A situação 1, eu tenho aqui a bola A está em movimento e a bolinha B está parada. Na situação 2, eu tenho a bolinha A parada, após a colisão, a bolinha A ficou parada e a bola B é que começou a se movimentar igual à velocidade antes, igual à bola A. Então, enquanto a bola B adquiriu velocidade igual à velocidade da bola A, esta situação pode ser representada através da figura acima, sendo 1 a situação antes das bolas colidirem e 2 a situação após a colisão. Nesse caso aqui, temos uma colisão elástica, pois a bola ela colide com a outra bolinha, onde a outra bolinha, a B, ela passa a ter o movimento igual à bolinha A antes. Considerando que essa observação seria possível no plano horizontal e sem atrito, é correto afirmar que a colisão mostrada é inelástica? Não, essa colisão ela é elástica. Para ser inelástica, as duas bolinhas teriam que estar movimentando juntas. Então, inelástica é quando os dois corpos passam a se mover juntos. Aqui, como só um corpo movimentou separado do outro, então a colisão é elástica. B. A energia cinética não se conservou. Essa afirmativa ela é falsa, pois a energia cinética nessa situação ela se conserva, pois as massas das bolinhas são iguais. Quando a massa é igual, quando a velocidade é igual, então temos aí uma conservação de energia cinética. Então aqui, ó, a energia cinética inicial, eu tenho a massa da bolinha A vezes a velocidade da bolinha A ao quadrado dividido por 2. A energia cinética final, eu tenho a massa da bolinha B, que é igual à massa da bolinha A, vezes a velocidade da bolinha A, ou seja, aqui em B mais a velocidade da bolinha A no início é igual à velocidade da bolinha B no final. Então, se a energia cinética eu vou ter massa igual e velocidade igual, então a energia cinética é igual nos dois casos. A energia cinética ela foi conservada. E aqui diz que a energia cinética não se conservou. Letra C. A massa da bola A é maior que a massa da bola B. Então, eu coloquei uma observação aqui, ó. As massas são iguais. Então, para isso, nós fazemos aqui a continha da quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento inicial de A mais a quantidade de movimento inicial de B é igual à quantidade de movimento final de A mais a quantidade de movimento final de B. Ou seja, a situação de antes tem que ser igual à quantidade aqui de movimento depois. Então, é só pegar a massa de A vezes a velocidade de A massa de B vezes a velocidade de B antes, que vai ser igual a massa de A vezes a velocidade final de A, mais a massa de B vezes a velocidade final de B. Lembrando que antes eu tenho aqui a situação 1, e aqui a quantidade de movimento depois é aqui da situação 2. Então, aqui, a velocidade de B aqui no início, ela é igual a zero. Por isso, eu coloquei zero. Os outros aqui, como eu não tenho os valores, eu coloco
do jeito que está. Aqui depois, eu tenho aqui a velocidade de A igual a zero. Então, a velocidade aqui, ó, final de A vai ser igual a zero. E a velocidade final aqui de B, ela é igual à velocidade lá no início em A. Então, a velocidade final de B eu coloquei VA. A massa de B vezes zero é zero. A massa de A vezes zero é zero. Então, aqui eu vou ter massa de A vezes a velocidade de A. E aqui massa de B vezes a velocidade de A. Corta velocidade de A, corta velocidade de A. Então, eu vou ter que a massa de A é igual à massa em B. Então, as massas das bolinhas são iguais. Vimos aqui através da equação. Letra D. A quantidade de movimento se conservou. Vimos que, independentemente do movimento ser colisão elástica, inelástica ou perfeitamente elástica, a quantidade de movimento sempre se conserva, independentemente da colisão ou do movimento que seja. A energia cinética é que pode ser conservada ou não. Nesse caso, eu mostrei que a energia cinética não foi conservada e foi conservado aqui apenas a quantidade de movimento. Então, letra D vai ser a alternativa correta. Letra E, a quantidade de movimento não se conservou, já está errado porque vimos que foi conservada sim, conforme aqui a equação feita aqui. Atividade 2. Um bloco A, deslocando-se com velocidade VA em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com o bloco B, inicialmente em repouso. Então, temos esse bloco A, ele está movimentando com uma certa velocidade e ele vai colidir com o bloco B, que está parado, está em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos. Então, temos aqui a situação inelástica, né? Colisão inelástica. Os dois passam a se locomover unidos, na mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nestas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, ou seja, a mesma massa do bloco A é a mesma massa do bloco B, é correto afirmar que. Então, está aqui, vamos para os cálculos. O bloco A tem velocidade VA, ele está em movimento. O bloco B tem a mesma massa do bloco A, porém o bloco B ele está parado. Se ele está parado em repouso, a velocidade dele é zero. Quando o bloco A entra em choque, entra em contato, colide com o bloco B, os dois blocos passam a se mover com uma certa velocidade. Então, a velocidade dos dois agora é V. Então, temos aqui uma colisão inelástica, pois os dois passam a se movimentar juntos, né? A quantidade de movimento deles se conserva, né? Vimos anteriormente que, independentemente do tipo de colisão, a quantidade de movimento vai ser conservada. E a energia cinética? A energia cinética não se conserva. A fórmula de calcular a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa dos dois blocos é a mesma. Então, a velocidade dele aqui vai variar. A energia cinética, para ser diferente, a velocidade vai variar. Então, eu fiz aqui o cálculo para vocês verem que a velocidade vai ter uma mudança. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, vamos lá. A quantidade de movimento inicial de A mais a quantidade de movimento inicial de B é igual à quantidade de movimento final de A mais a quantidade de movimento final de B. A quantidade de movimento inicial de A é a massa inicial de A vezes a velocidade inicial de A. A quantidade de movimento inicial de B é a massa, né? A quantidade de massa de B inicial vezes a velocidade inicial de B, que é igual a massa vezes a velocidade final de A, e a quantidade final de movimento de B é a sua massa vezes a sua velocidade final de B. Então, temos aqui
massa vezes velocidade A, né? A massa de A vezes a velocidade A, mais a massa de B vezes a velocidade de B, que é zero. Porque o objeto B ele está em repouso, ele está parado. Então, a velocidade B é zero e a velocidade aqui do objeto A ele vai ser VA. Em B, aqui na situação final, em A temos a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de V, né, vezes a massa de B vezes a sua velocidade. Pois aqui na situação depois, nós temos que tanto A, tanto B, eles dois se movimentam juntos. Então, é massa de A vezes a velocidade A, mais a massa de B, vezes a velocidade de B. Massa de A vezes a velocidade A, mais a situação em B, a massa de B vezes zero vai ser zero. Aqui, massa vezes V, mais massa vezes V, eu vou ter 2m, duas massas, e duas velocidades. Então, vai ser 2mv. Então, m vezes VA mais zero vai ser MVA. Então, MVA é igual a 2mv. Corta massa antes, corta massa depois, sobrou velocidade A, que é igual a 2v. Então, aqui, 2v é a mesma coisa que VA, né? Aqui eu só inverti, pois é a mesma coisa. Agora, para mim saber a velocidade, eu vou pegar VA e dividir por 2. Ou seja, esse V aqui, ó, ou seja, a velocidade final, ele é a metade da velocidade inicial. Se eu pegar a velocidade inicial aqui e dividir por 2, é que eu vou ter a velocidade final. Então, nesse caso, sabe-se que a energia cinética ela não é a mesma coisa, ela não se conserva, porque a velocidade está sendo diferente. Uma velocidade é um certo valor e a outra velocidade vai ser a metade, né? Então, aqui no final, aqui, ó, a velocidade é a metade da situação inicial. Uma vez que aqui eu tenho a massa dobrada, a velocidade vai ser somente a metade. Nesse caso, a resposta correta vai ser a letra D. A velocidade dos blocos após a colisão é VA dividido por 2, ou seja, a metade. Houve apenas conservação da quantidade de movimento. Atividade 3. São realizadas experiências com 5 pêndulos de mesmos comprimentos, igual está aqui na figura. As massas pendulares são de bolas de bilhar iguais, cada uma ligeiramente encostada na outra. Na experiência 1, a bola 1 é erguida de uma altura h e abandonada. No caso aqui temos a bola 1 é erguida até chegar aqui e abandona ela, soltando, vai acontecer que a quinta bola, ou seja, ela colide com a bola 2, né? Ela colide aqui com a bola 2 e choca-se, o choque se propaga e a bola 5 é que é lançada para frente, praticamente até a certa mesma altura que a primeira bola. No experimento 2 temos, agora as bolas 1 e 2 são erguidas conforme ilustra a figura e abandonadas. As bolas 1 e 2 são erguidas até uma certa altura e abandonadas. Elas caminham juntas até a colisão com a bola 3. Essa é a bola 3. E aí, temos que 2 estudantes, Mário e Pedro, têm respostas diferentes com relação à previsão do que irá ocorrer após a propagação do choque. A bola 1 e 2 vai entrar em choque com a bola 3 e a previsão do que vai acontecer com essas bolas aqui da frente, Mário e Pedro têm respostas diferentes. Então, Mário acha que somente a bola 5 irá se movimentar, saindo com velocidade 2 vezes maior que as velocidades da bola 1 e 2 incidentes. Então, Mário acha que quando essas duas bolas bater aqui na bola 3, somente a bola 5 vai movimentar. Daqui a situação depois. O Mário achando que só uma bola vai movimentar com velocidade dobrada, ou seja, com duas velocidades
Se essa aqui for uma velocidade, aqui vai ser duas velocidades a bola 5. Pedro acha que a bola 4 e 5 sairão juntas com a mesma velocidade das bolas incidentes 1 e 2. Então, aqui depois, Pedro acha que a bola 4 e 5, que essas duas bolas, elas vão sair com a mesma velocidade com que as bolas 1 e 2 chegaram aqui a colidir na bola 3, com a massa m e velocidade igual. Então, vamos ver quem está certo, se é Pedro ou se é Mário. A conservação da quantidade de movimento. Primeiro, vamos trabalhar com isso aqui. A quantidade de movimento, ela sempre vai ser conservada, independentemente se vai ter uma colisão elástica ou inelástica. Nesse caso aqui, temos uma colisão elástica, pois a quantidade de movimento se conserva nos dois casos. Então, a quantidade de movimento vai ser elástica, porque ela vai entrar em choque aqui e as outras bolas vão se movimentar. Agora, independentemente de ser elástica ou inelástica, ou perfeitamente inelástica, vai ter conservação da quantidade de movimento. Agora, a energia cinética, ela pode ser conservada ou menor do que a quantidade inicial. Ela nunca pode ser maior. Vamos aqui para os cálculos. A quantidade inicial, ela é igual a duas massas vezes a velocidade. Então, no início, nós temos as duas bolinhas, né, de massa m, vezes a sua velocidade. Na situação final, temos quantidade de movimento final de Mário é igual a massa vezes a duas velocidades, que vai ser 2mv. E a quantidade de movimento final de Pedro é igual a 2 vezes a massa vezes a velocidade, também que vai ser igual a 2mv. Então, independentemente da quantidade de movimento final de Mário ou de Pedro, qualquer uma das suposições, qualquer uma das hipóteses deles, vai ter conservação da quantidade de movimento. Sempre eu vou ter aqui duas vezes a massa vezes a velocidade. Agora, para energia cinética. A energia cinética é igual. Na situação inicial, eu tenho duas vezes a massa, né? Eu tenho duas bolinhas, então duas vezes a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora eu tenho aqui a suposição de Mário e a energia cinética aqui da suposição de Pedro. Para Mário, ele fala que eu vou ter a massa, né? E aqui eu vou ter a velocidade dobrada. Eu vou ter uma bolinha só, então é uma massa só, vezes a velocidade, que é duas vezes a velocidade inicial. Quando eu coloco aqui 2 vezes 2, eu vou ter 4 vezes a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. E a situação aqui de Pedro, Pedro disse que eu vou ter as duas bolinhas, as duas massas, do mesmo jeito, se movimentando com a mesma velocidade. Então, a situação de Mário ou Pedro, que apresenta a mesma coisa da energia cinética inicial, eu tenho aqui a fórmula de Pedro. Pedro, eu vou ter as duas massas lá no final, as duas bolinhas, com a mesma velocidade da situação inicial. Então, vemos que nesse caso, a previsão de Mário é correta? Não, pois houve um aumento da energia cinética. Na situação aqui de Mário, aqui, ó, a energia cinética aumentou para 4. Ele falou que a velocidade seria o dobro. Então, a proposição de Mário não está correta por isso. Agora, vamos ver. B. A previsão de Pedro é correta? Sim, uma vez que a energia cinética se conservou. E não coloquei aqui a quantidade de movimento, mas tanto em A, tanto B, a quantidade de movimento, elas são conservadas, independentemente da colisão ser elástica ou inelástica. Pessoal, obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal para acompanhar as próximas correções das próximas semanas. Tchau, um abraço de longe a cada um de vocês.